Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. E o vídeo de hoje é especial porque uma seguidora muito querida aqui do canal pediu para que eu indicasse alguns livros assim de temática um tanto mais infanto-juvenis, visto que ela, ainda é uma criancinha, e então eu estou aqui para indicar alguns desses livros para vocês. Bem, eu já começo com aquele baita clássico, Alice no País das Maravilhas, que é assim, né? Todo mundo conhece. Se você não conhece a história do livro, você certamente já ouviu alguém contando, ou você pode ter visto algum desenho animado, alguma coisa. Com certeza você conhece essa personagem tão importante. E sim, para as crianças eu super indico essa leitura, porque ela vai contar a história de uma menina muito esperta e que tinha apreço por questionar as coisas, por questionar o mundo ao seu redor. E é muito interessante que nós formemos cidadãos assim desde a infância desse modo, porque assim a gente aprende a não aceitar tudo que acontece como o correto. Fora que Alice é uma personagem muito cativante. E aí nós temos também Alice através do espelho, que é assim, né, meio que uma continuação, é a mesma personagem. Muitos personagens vão se repetir aqui, só que é uma outra aventura da Alice. Eu gostei até um pouco mais de Alice através do espelho do que Alice no País das Maravilhas. E esses dois livros eu li já grande, assim, com 18 anos. E, claro, seriam muito mais interessantes se eu tivesse lido na minha infância. É um conselho que eu gostaria de ter dado para Bárbara de 10 anos, de 12 anos, que eu com certeza teria gostado muito mais que, quando eu tive 18. Mas eu não posso deixar de reconhecer a grandiosidade da obra, desse grande personagem, desse cenário fantástico que é muito bem construído. Esses personagens, assim, que são muito engraçados, são totalmente hilários. E com certeza você conhece a Rainha Vermelha, aquela corta-lhe a cabeça, todo mundo conhece essa frase. Essas duas edições eu comprei em um boxzinho. Na verdade, eu não considero bem... Eu só falo que foi box porque foram os dois juntos, né? Tipo um kit, mas não veio com a caixa mesmo o box. É da Ciranda Cultural e eu lembro que na época eu tinha visto assim um preço surreal. Muito bom, muito bom. Eu acho que foi R$18 os dois. Ou seja, saiu por volta de R$9 cada livro. E eles são livros de boa qualidade. O projeto gráfico da capa é bem legal. Eles possuem orelhas, folhas amareladas que não são muito finas, um tamanho da fonte super legal, adequado para fazer a leitura. E assim, em começos de capítulos, você encontra de vez em quando alguma ilustraçãozinha assim, bem simples, sabe? Só que pelo menos tem, é legal porque para criança isso é interessante, porque instiga o imaginário. Esse livro aqui, O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, e eu tenho a impressão de já ter visto uma youtuber falar que esse livro marcou, a infância de muita gente. E olha que eu não sabia disso. Esse livro marcou a minha infância, foi um livro interessante que eu li, mas já assim no fim da infância. Acho que eu tinha já por volta de 12 ou 13 anos. E esse livro aqui eu li foi meio que um dos livros de porta de entrada para um dos meus gêneros literários preferidos, que é o suspense policial. Aqui vai falar da Turma do Gordo, que é uma turma de crianças que vão investigar crimes, né? Eu já não lembro muito bem do enredo, porque, cara, faz tempo que eu li esse livro. Só que eu lembro que foi uma experiência tão gostosa. Ah, gente, é tão bom quando um livro te marca desse jeito e você lembra e pensa... Você olha pra ele e você lembra de você, criança, sabe? Do tanto que ele te marcou e do tanto que ele foi importante pra sua formação como ser humano. Essa aqui também é uma edição... Assim, ela não tem orelhas, tem esse ponto negativo, tanto que, inclusive, tá muito velhinha. Tá até, assim, meio destruído nos cantos. Mas ele possui folhas amareladas, o tamanho da fonte é super agradável pra leitura. E também tem algumas ilustrações. Eu vou tentar procurar aqui, achar alguma. Olha... Algumas, não são tantas, mas você encontra algumas ilustrações nesse livro. E se a gente, que já tá velho, gosta de ilustração dos livros, imagine criança. Criança ama. A Bela e a Fera, perdida em um livro. Esse aqui foi um livro que eu comprei no ano passado. Pra vocês terem noção, de vez em quando eu leio uma coisinha infanto-juvenil, assim, pra dar aquela quebrada. E esse livro que eu comprei no ano passado, li do fim do ano passado para o início desse ano, se eu não estou enganada. Ou foi realmente no início desse ano, um dos dois.
Não, foi no ano passado, porque foi na época da Copa. E ele fala sobre a história da Bella, a personagem que a gente já conhece, a fera, aquele castelo, com todos aqueles personagens, né, que na verdade são objetos animados, objetos com vida, né? E é aquele mesmo cenário, só que em circunstâncias diferentes. Aqui a Bella vai entrar na biblioteca, a biblioteca do Castelo da Fera, e aí tem um livro, tipo um livro mágico, e esse livro tem a capacidade de transportar a Bella para um outro mundo, tipo um mundo paralelo. E esse mundo paralelo, todo cheio de faz de conta, e a Bella se envolve com os personagens de lá e começa uma baita de uma aventura. Ela corre muitos perigos sem saber que tá correndo perigo. E é interessante, acho que eu já indicaria para aquele pessoal assim de 12, 13 anos, sabe? Já um pouquinho maiores. Porque é uma leitura já um tantinho mais madura, mas nem tanto. Ainda é uma coisinha assim bem fantasiosa, muito... Ainda tem aquele toque de infância. E eu lembro que eu marquei algumas coisinhas nesse livro, porque de vez em quando soltava assim umas pérolas, umas frases assim de impacto e verdadeiras, no caso. Por exemplo, eu vi uma que diz: o amor não é para os covardes. E principalmente aqui no início do livro, que um diálogo é dito assim: apenas os tolos apressam a morte. Então, assim, é um livro com esse toque infantil que eu falei pra vocês, só que ainda tem um olhar, assim, começando a adultecer, digamos assim, começando a amadurecer. Um outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Droga da Obediência. Esse aqui, eu acho que é... Acho não, tenho quase certeza que é um dos meus livros, assim, mais caco. Ele já tá só o pó. Olha como é que tá, olha a situação. Eu já colei. É muito antigo, eu li isso aqui mais ou menos na época que eu li O Gênio do Crime. E eu acho que ainda foi antes mesmo, eu era criança de verdade, acho que eu tinha uns 10 anos. E quando eu tive esse livro, ele já nem era meu, tipo, eu já ganhei, então ele tem a história. É uma novela do Pedro Bandeira e vai contar a história de um grupo de pessoas que acaba investigando um crime que está acontecendo, porque as crianças começam a meio que desaparecer e tal, e existe uma pessoa por trás de tudo isso, dessa organização, e aí ocorre toda essa coisa de investigação. Também é suspense policial, igual o Gênio do Crime. Ele é muito envolvente, ele é bem construído, tem todo esse quê, assim, um tanto mais fatalista, digamos assim, só que ainda é infantil, ainda crianças podem ler sim. E olha só, ele é bem curtinho e é da coleção Literatura em Minha Casa, e certamente muitos de vocês aí dos anos 2000 para 2005, por aí, conhecem essa coleção de livros, que também, assim, início de capítulo, tem algumas ilustrações, só que são folhas brancas e não tem orelhas. Enfim, foi um livro que me marcou, que eu gostei muito de ler na época. E para fechar, Mary Poppins. Esse aqui foi um livro que eu comprei já nesse ano, no início do ano. E eu resolvi ler porque, assim, todo mundo já ouviu falar de Mary Poppins. Todo mundo já ouviu falar dessa mulher. Mas eu nunca tinha ouvido a história de fato. E eu queria conhecer, né? E se eu não me engano, a minha irmã já tinha comentado comigo sobre essa personagem e tal. E então eu fiz essa leitura. E, cara, é um livro tão gostoso e é engraçado ao mesmo tempo, sabe? As crianças vão captar esse ar mais fantástico, esse ar de mais aventura e tal. E quem já é maior acaba meio que até achando um tanto engraçado em alguns momentos. Mary Poppins é uma personagem icônica. Assim, eu não conheço nenhuma que chegue perto dela. Ela é muito singular. E não é à toa que marcou gerações. Todo mundo já ouviu falar de Mary Poppins de alguma forma. Mary Poppins é uma babá que vai pra casa, né? Uma casa que tem uma família, que tem 4 crianças. E aí ela vive muitas aventuras. Ela tem meio que uns poderes, digamos assim. Ela conhece pessoas que são do mesmo jeito. Só que assim, o mundo é um mundo real, tal como a gente conhece. Ela que é a exceção. Ela e esses amigos dela, assim, que meio que conseguem... se utilizar de outros recursos como poderes mágicos, sabe? Então eu super indico, uma leitura muito saudável. E essa edição de todos que eu mostrei aqui, a melhorzinha, é da Clássicos da Zahra, é uma edição de clássicos de bolso, de luxo, que são capa dura, um projeto gráfico muito bonitinho, folha de guarda,
Eu amo folha de guarda. Folhas amareladas. A diagramação é perfeita. Essa fonte eu acho muito bonita. E também tem ilustrações. Tem algumas ilustrações. Essa edição aqui vai possuir 20 ilustrações. Atrás, ele fala, aqui na sinopse, mostra aqui embaixo em negrito, diz, inclui 20 ilustrações. É um livro todo ilustrado, todo muito bem produzido e eu super indico. Na época que eu comprei, eu também aproveitei um precinho que eu tinha achado assim bem baixo, aproveitei. De vez em quando, baixam os preços assim e eu super indico a ficarem de olho. Coloquem logo na lista de desejos e fiquem observando que às vezes o preço diminui e você nem percebe. Eu vou colocar o link de todos esses livros aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar. Comprem com o meu link, por favor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta ele, comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo e tchau, tchau!